Amém? A gente inverte um pouco a ordem hoje. Amém? Eu ministro a palavra agora. Aí depois eu chamo o conjunto. Eles vão fazer o louvor. A gente canta, se alegra mais um pouco, se oferta. Se oferta e aí você recebe a bênção e nós vamos descansar em casa. Amém? Há uma porção ainda de descanso para cada um de nós. Essa palavra vem do céu. Ainda há uma porção de descanso, né? Eu estou quase naquele versículo: vinde a mim, todos vós estáis cansados. Se o Senhor falasse isso agora, você viu que eu não deixei ninguém mais ler nenhum texto, né? Mas vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo, Josué capítulo de número 6, versículo de número 20. Josué capítulo 6, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Amém? Bom, olhe para cá, você já sabe o teor da minha mensagem. Eu quero pregar literalmente sobre a história dessa mulher chamada Raabe. E eu quero fazer isso aos nossos domingos agora, falando sobre o tema e te mostrando à luz da Bíblia. Esse é meu propósito, a cada domingo, mostrar para você, à luz da Bíblia, como nós podemos aprender com alguns personagens da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre renovo, é o tema do nosso mês. E sobre renovo, eu quero falar sobre Raabe. Amém? Bom, a grosso modo eu acho que você conhece a história. Eu acho que você já tem uma noção dessa história. A história é a história do povo de Deus. Qual é a história do povo de Deus? Lembra? Esse povo era escravo no Egito. Esse povo morava no Egito e o Egito o escravizou. Mas mesmo sendo escravo no Egito, lembra o que aconteceu? Esse povo se fortaleceu, multiplicou e cresceu. Esse povo fortaleceu, multiplicou e cresceu. Então Faraó teve um medo. Qual o medo de Faraó? O medo de Faraó é que esse povo se tornasse mais numeroso, mais forte do que o próprio povo do Egito. Portanto, ele começa a colocar cargas e mais cargas, a fim de que aquele povo possa então não suportar o peso da carga do trabalho escravo e então possa morrer. No entanto, como diz a palavra do Senhor, quanto mais carga era dado sobre aquele povo, quanto mais eles eram sobrecarregados, mas eles encontravam maneiras, mecanismos, e o Senhor os multiplicava. Eles tinham muito filho, e era filho sobre filho, filho, a fim de que então, vendo isso, Faraó vai dar um decreto. O primeiro decreto de Faraó
Bom, todas as vezes que uma das parteiras do Egito ver uma hebreia ganhando uma criança, faça o seguinte: mate os meninos, deixe as meninas. Mate os meninos, deixe as meninas. Mas o texto bíblico diz que as parteiras não conseguiam fazer tal e decidiram não obedecer o decreto de Faraó. E então Faraó vai saber do que está acontecendo e, perguntando a elas por que elas não estavam executando o seu decreto, elas arrumam uma desculpa e dizem assim: é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque quando nós chegamos para auxiliá-las no parto, ao dar à luz, elas já fizeram o parto, os meninos já nasceram. Então ele dá um segundo decreto. O segundo decreto é: caso tenha alguma criança já nascida, necessário é que quem ver, quem quiser, pode pegar esta criança e lançá-la ao rio Nilo, para que ela morra afogada, para que então haja uma mortandade dos meninos. Mas você sabe o que vai acontecer, mesmo com esse decreto. A Bíblia diz assim, que um homem da tribo de Levi vai se casar com uma mulher da tribo de Levi, e vão casados resolver ter um filho. Eles vão ter 3 filhos, o nome do primeiro filho é Moisés, o nome do segundo filho é Arão, e o nome do terceiro filho é Miriam. Bom, essa casa é formada e constituída por esses 3 filhos, e nesses 3 filhos, estabelecidos entre eles, a Bíblia vai dizer assim, que Deus separa Moisés para ser o grande libertador do povo que estava escravizado no Egito, e levá-los para um lugar, uma terra que mana leite e mel. Se você tem acompanhado as nossas quartas-feiras, nós estamos andando no nosso CREA de quarta-feira sobre o livro do Êxodo, falando sobre propósitos, e eu gostaria que você pudesse estar conosco, porque nós estamos andando nesses livros e nesses caminhos. Porém, Moisés vai saber e vai ser cuidado a partir de então, porque ele é o libertador. Ele vai ser cuidado primeiro pela sua mãe, achando que a filha de Faraó que o encontra à margem do rio, pondo ele então para ser um futuro filho seu, leva ele para uma ama de leite, sem saber que aquela ama de leite era a própria mãe de Moisés. A própria mãe de Moisés, que era escrava, agora vai receber recurso financeiro para conduzir, criar, educar o seu filho Moisés. Bom, passado o tempo, Moisés já está grande, ele é levado então pela sua mãe e sua casa para a casa de Faraó. Ele cresce no palácio. No palácio ele vai receber instruções, capacitações, ele vai ter condições totalmente culturais para se tornar alguém muito influente, capacitado na cultura do Egito. Bom, no meio do caminho, você sabe o que acontece na história, ele olha para a opressão que os seus irmãos hebreus estavam passando, coloca aquilo no seu coração, e colocando no seu coração, resolve olhar para aquela situação e começar a mover-se no coração frente àquela circunstância. E certa feita, passeando pelas terras do Egito, ele vê um egípcio agredindo, maltratando um dos hebreus. Ele entra nessa peleja, ele fere o egípcio e o mata. Literalmente, Moisés o mata. E matando Moisés, ele acha que ninguém viu essa história, que ninguém sabe do que ele fez, que ninguém conhece o que ele fez. E porque ninguém conhece, ele acha que ocultando o corpo, ninguém vai descobrir. No outro dia, ele está passeando também pelas terras, vê um hebreu discutindo com outro hebreu e vai separar a briga. E quando ele começa a separar, o hebreu diz para ele: por acaso você também vai me matar, como fizeste ao egípcio? Então Moisés descobre que aquele assunto dele, aquele crime que ele cometeu, não foi algo totalmente escondido, já se sabia, já se conhecia. Então ele prefere fugir, porque ele sabe que a sentença de morte a ser dada a ele é a sua morte. Então ele some, ele foge, ele vai para o deserto, e no deserto ele vai estar frente a uma fonte, e frente a uma fonte vão aparecer pastores, mas vão aparecer algumas mulheres,
E entre essas mulheres vai aparecer uma que é filha de um homem que ele vai morar na casa dele. O nome dele é Jetro. E ele vai lutar, vai cuidar daquela mulher. E ela vai dizer: pai, conheci um homem da terra dos egípcios e ele guardou por nós, ele lutou por nós. Então Jetro vai dizer: traga ele para habitar entre nós. Bom, vindo habitar entre eles, ele vai se casar com a filha de Jetro. Casando com a filha de Jetro, ele vai ter filhos. Tendo filhos, ele vai conduzir a sua vida pelo deserto. 40 anos de deserto, até que um dia, andando pelo deserto, uma dessas caminhadas, pastoreando agora as ovelhas do seu sogro, ele vai ver algo que chama a atenção. Que negócio é esse? Uma sarça incandescente, uma sarça acesa com fogo. Qual era a diferença de todas as sarças que ele já tinha visto no deserto? Porque sarça no deserto, pegando fogo, é algo muito comum, mas uma sarça no deserto, queimando, incendiando, pegando fogo, mas não se consumindo, era algo diferente. Então ele, olhando, resolve dizer: me aproximarei e verei de perto o que tem essa sarça. E quando ele então se aproxima da sarça, há uma voz que sai dentro da sarça queimando, dizendo: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que agora você pisa é terra santa. Ele então, ouvindo aquela voz, começa a entender que quem fala com ele não é mais alguém que soprava um vento no deserto, não era mais uma manifestação sonora de um uivado de algum animal no deserto. Não era uma voz audível que conhecia o seu nome e dizia para ele tomar atitudes, como tirar sandália, como fazer com ele um pacto, uma aliança. Eu já disse a vocês, e disse aqui na quarta-feira, que tirar a sandália era um símbolo no Antigo Testamento de pacto, de aliança. É assim que nós vamos encontrar um homem chamado Obed, que vai buscar para si Ruth, e quando ele toma a ação de remissão, de tomar para si Ruth, ele vai à porta da cidade, arranca a sua sandália dizendo: eu faço hoje um pacto, eu faço hoje uma aliança. Mas quando Deus disse para ele: retira a sandália, porque a terra é santa, era Deus dizendo a Moisés: a partir de agora eu tenho uma aliança com você, mas não é uma aliança somente de um cuidado, não é uma aliança de quem vai cuidar de você, de que vou te proteger das bestas feras, do tempo do deserto, da dificuldade do deserto. Não, é uma aliança de que aparece uma voz para dizer: eu conto com você para um propósito que eu quero fazer na terra, e o meu propósito na terra passa agora por você, Moisés. Pastor, por que o senhor fez questão de dar ênfase a esse lugar? Só para você entender que Deus pode nos chamar, e o chamado de Deus é exatamente esse, para que nós venhamos a Ele, e vindo a Ele, Ele sabe que nós o aceitaremos, e aqui, aceitando, andaremos no seu caminho, para encontrarmos com Ele um dia, nas mansões celestiais, como prometido a cada um de nós. Mas existe um tempo, que no meio do nosso caminho, Deus sopra uma voz, que não é uma voz comum, não é uma voz humana, não é uma voz natural, é uma voz espiritual, dizendo: eu não precisava, mas decidi passar por você uma coisa diferente. Eu não precisava, mas decidi soprar a você algo diferente. Não precisava ser Moisés, não precisava ser Daniel, não precisava ser Pedro, não precisava ser Paulo, como também não precisava ser nenhum de nós, mas Deus, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, por tudo que Ele tem, um dia olhou para nós e disse: eu tenho uma voz, e não é uma voz humana, não é uma voz de cuidado, mas é minha voz dizendo a você: decidi passar por você algo sobre essa terra, algo que vai mover a terra, então resolvi te escolher. Há uma proposta de Deus então, para que nós façamos conforme Ele deseja sobre nós.
E Moisés entende sobre isso, recebe uma autoridade. Deus dá a ele um cajado e diz para ele: olha, o cajado na tua mão é autoridade. O cajado sem estar na sua mão, ele significa serpente. Mas se você pegar essa serpente, eu te dou autoridade de novo nas suas mãos. Enfim, eu quero que você vá e mostre a Faraó que eu sou, está contigo. Moisés tem suas dúvidas, Moisés tem seus medos. Afinal de contas, eu já disse aqui, Moisés é um homem hoje com 80 anos de idade. E talvez muitos de nós poderíamos ter dito: já era hora de parar. 80, começar tudo. Pois é, era com 80 que Deus resolveu dizer: eu ainda tenho uma voz para você. Eu ainda tenho um trabalho pronto para a tua vida. E eu acho maravilhoso, é porque Deus vai dizer assim para Moisés. Moisés vai dizer para Deus: Deus, eu tenho uma dificuldade, já sou velho, já estou com 81, 120 é o máximo. Como é que eu vou fazer tudo isso? Já estou na casa dos 80. Levanta uma ajuda para mim. Aí Deus diz assim: tá bom. Porque tem hora que eu acho que Deus é irônico. É ou não é? Tem umas coisas que a gente fala com Deus, que de repente você vê Deus fazer, você fala assim: Senhor, o Senhor só pode estar de brincadeira. É ou não é? Ou só acontece comigo? Irmão, tem hora que eu falo assim: Senhor, o Senhor está de brincadeira fazer um negócio desse comigo. Aí Deus diz assim: tá bom, você quer ajuda? Vou levantar alguém. Arão, seu irmão, outro velho. Vai os dois agora. Certo? Vão. E eles vão. E você sabe o que acontece? Eles vão, anuncia a Faraó. Faraó não quer liberar, não quer ação contra Moisés e todo esse povo que Deus estava tirando de uma terra de opressão para uma terra de bonança, para uma terra de promessa. Você pode dizer amém por isso? No meio desse caminho, então, no meio dessa história toda, esse povo vai dizer: Moisés, nós vamos morrer, estamos num beco sem saída, o mar à nossa frente, as montanhas às nossas laterais, e no deserto, que está logo atrás de nós, vem Faraó, seus carros e seus cavaleiros. E o que faremos? Melhor era ter morrido no Egito, melhor era ter ficado no Egito. Porventura não existia cova suficiente? Não era melhor ter continuado a servir? Então Moisés vai fazer uma oração a Deus, e a oração que Moisés faz a Deus é: Senhor, então, o que faremos? Eu ouvi a sua voz, eu obedeci ao seu chamado, eu cumpri o teu propósito. E Deus vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga apenas que o povo marche. Diga apenas que o povo... E esse povo começa uma marcha, e a Bíblia diz que soprou um vento do oriente para o ocidente. Eu vou dizer de novo: do oriente para o ocidente. O vento não soprou como caminhava o povo, o vento não soprou na direção do povo para o outro lado. Não. O vento soprou do outro lado em direção ao povo. Isso fez com que o mar não se abrisse aonde estava o pé, para onde eles chegariam. Não, o mar se abriu de onde eles chegariam até onde estava o pé dele. Deixa eu te dizer uma coisa: para Deus abrir caminho, Ele não tem que começar abrindo caminho com você andando. Não, Ele abre o caminho antes de você dar o primeiro passo. Antes que você caminhe, Ele já abriu o caminho. Eu preciso dizer isso porque está queimando no meu coração. Alguém que entrou aqui perguntando: pastor, eu estou olhando para a circunstância e eu não vejo Deus abrindo porta, eu não vejo Deus fazendo caminho. Querido, ninguém viu Deus fazendo caminho. Quando o caminho mostrou, quando o caminho apareceu, ele já estava feito, ele já estava construído, ele já estava edificado, ele já estava pronto. Era só você pisar na porta que Deus abriu, no caminho que Ele fez, aonde Ele trilhou para você. Pisaram então no caminho, atravessaram, chegaram do outro lado. Você sabe da história: Deus fecha o mar, engole Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Esse povo agora está no deserto. E no deserto, naquela peregrinação de Moisés, Deus disse: o primeiro lugar que você precisa ir é no Sinai. Vem para o Sinai, eu preciso falar com o meu povo. E Moisés então vai caminhar pelo deserto para um propósito. Qual propósito? Levar o povo no Sinai. Mas o povo tem uma reclamação. Qual reclamação? Estamos com sede. Faz 3 dias que atravessamos o mar
não temos água para beber mais, estamos com sede. Moisés vai parar num lugar, e na parada de Moisés ele vai parar num lugar chamado Mara, um lugar de águas amargas. Ele vai parar naquele lugar, e o povo vai beber água, e quando bebe água, aquele povo reclama que a água está. Eu não sei se você, eu já contei isso aqui, mas vou dizer de novo. Eu não sei se você já bebeu água tônica. Já bebeu, querido? É bom. É bom ou não é bom? É bom, mas é amargo. E eu acho tão interessante a capacidade da publicidade da água tônica. Está escrito assim na latinha: o amargo que transforma. Uau. Você sabe por quê? Porque o amargo que contém na água tônica, ele produz no seu intestino, no seu estômago, benefícios para a melhor digestão e melhor funcionamento. Então há um benefício na água amarga. Deus estava levando aquele povo primeiro para a água amarga, para dizer a eles: primeiro eu trato tudo que vocês comeram indevidamente no Egito, para depois vocês se alimentarem com toda a comida que eu vou dar no deserto. Porque você sabe o que aquele povo comeu no deserto? No deserto eles comeram maná que desceu do céu. No deserto eles beberam água da rocha pura. No deserto eles viveram das codornas que Deus fez chover. Mas antes de dar comida no deserto, Deus precisava dizer: eu preciso primeiro te limpar por dentro. Eu preciso transformar o teu paladar. Eu preciso fazer você ser descontaminado de tudo aquilo que você comeu, como as bolotas do Egito, como as comidas do Egito. Eu preciso te limpar por dentro para te nutrir novamente de um novo ensinamento. É por isso que eles vão beber dessa água, reclama. Deus vai sarar as águas, eles vão beber água e vão continuar o seu caminho. E no meio do caminho, Deus vai levar, através de Moisés, ao Monte Sinai. E eles vão chegar no Sinai. E lá no Sinai, eles vão olhar para o monte de Deus. E a Bíblia diz assim que o monte fumegava. O monte se escureceu, trovão, raio, noite. O monte soltando fumaça. Fogo, chuva de granizo de fogo, já viu isso? Para tudo quanto é lado. Moisés diz: gente, chegamos. Imagina essa viagem. Vou te levar para um lugar especial onde Deus está. Aonde? No monte que pega fogo. Terremoto, só escuridão, trovões, raios. Deus está te chamando para conversar. Eu não sei, irmão. Eu fico pensando que naquela hora deve ter tido alguns hebreus que dizem assim: Moisés, eu acho que você errou um monte. Você está louco? Nesse lugar. É por isso, irmão. Tem uma coisa que eu nunca faço na minha vida. Minha esposa agora, eu vou falar. Minha esposa agora resolveu fazer algo no Waze do celular dela. Você sabe que no Waze agora você pode mudar a voz, né? Porque antes só tinha 2 vozes, né? Agora tem 1 bilhão de vozes. Você pode escolher. E ela resolveu colocar um cearense lá no negócio dela. Irmão, você não tem noção. Esses dias nós fomos no lugar. Aí assim, nós estamos no meio do caminho. Na hora que nós viramos, que ele está dizendo: ó, vire à direita. Desse jeito fala o bichinho dela lá. Vire à direita, a 300 metros. Vire à esquerda. E a gente está olhando aquele negócio. Quando nós chegamos próximo, ele assim: você chegou, glória a Deus. Seu destino está à direita. Eu disse: maravilha. Agora eu fiquei pensando, querido, imagina isso. Você dizer, e eu disse para ela: nunca mais então eu uso esse Waze seu para ir no cemitério. Imagina, você chegou ao seu destino, glória a Deus. Eu não vou. Não dá, né? Mas eu fico pensando que esse povo está chegando no monte fumegando. E Moisés está dizendo: gente, vamos subir. E o povo vai dizer: subo nada. Vamos, gente, Deus quer falar com a gente. Não, Moisés, vamos fazer o seguinte: sobe você. Sobe você. A gente vai ficar aqui embaixo.
Porque a gente acredita em você. Tudo que você falar que Deus falou, para a gente é verdade. Porque é tão bom, querido, alguém que sobe para o confronto de Deus pela gente. Difícil da nossa história é a gente mesmo confrontar Deus com as nossas misérias. É tão bom quando tem alguém que sobe para a gente. É tão bom quando tem alguém que ora para a gente. É tão bom que tem as coisas, alguém que faz alguma coisa para a gente e a gente não precisa fazer nada, só escuta. Mas Moisés não teme essa palavra. Sobe, escuta Deus e diz: bom, Deus deu uma ordem, nós vamos para a terra que Deus nos prometeu. Vamos fazer o seguinte, vamos separar 12. Vamos separar quantos? Vamos separar 12 príncipes das tribos e eles vão olhar a terra da promessa. Vão lá, olhem para nós, espiem a terra. Eles fizeram o quê? Espiem a terra. Olhem para essa terra e vejam se ela é como Deus disse que ela era. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra produtiva, uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que vem sobre nós como um lugar de promessa. Vão olhar para a terra e eles vão 40 dias. Você conhece a história. Passado 40 dias voltam os 12. Deus se une. Moisés chama eles e diz: me contem aí o que aconteceu. A Bíblia diz assim, que 10. Quantos? 10. 10 deles, agora, 10 agora, vão fazer o seguinte, vão fazer o relatório. A terra é boa, a terra é fértil, a terra é produtiva. Só tem um problema nessa terra, o povo que habita nela. O povo é gigante, o povo é forte. A gente perto dele, a gente parece gafanhoto. O povo é gigante, vai nos matar, vai nos destruir, vai nos arruinar, vai terminar com a gente. Bom, o que isso é importante é que no meio desse caminho todo tem 2. Quantos eu disse? Tem 2. E esses 2 vão dizer: é verdade, a terra é boa, a terra é fértil, mas a terra é ocupada. Quem mora lá é grande, é forte, é gigante. Mas tem uma coisa, Deus é com a gente. Como assim? Deus é conosco. Deus é conosco. Como assim? Nós acabamos de passar pela Páscoa. Passou um anjo da morte, matou todo mundo, e nós estamos de pé, guardados, protegidos, seguros. Não foi somente isso. Nós acabamos de atravessar o grande mar, o Mar Vermelho. Faraó, seus carros, seus cavaleiros e seus cavalos vieram contra nós. Nós atravessamos a pé enxutos um novo caminho. Eles ficaram no meio do caminho e foram destruídos. O Senhor é conosco. Assim como Deus nos trouxe até aqui, certamente Deus nos levará e nos dará como promessa a terra que Ele nos garantiu. O fato é que era 10 contra 2. E 10 contra 2 não dá para competir. Dá? Não dá. Não dá para competir. E esse foi o grande problema. Porque não creram, porque não confiaram e porque não andaram debaixo da mesma promessa, peregrinaram mais 40 anos. Peregrinaram mais quanto? Então existia um homem que passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e agora está passando mais 40, andando de novo para chegar numa terra da promessa. 120 anos, e é esse homem que vai dizer que um homem tem a sua idade, 70, 80, alguns pela sua robustez, pode passar disso, mas o que passa disso é canseira e enfado. É esse homem que está terminando a sua carreira, e ele vai terminar a sua carreira onde? No deserto. Deus leva ele ao Monte Nebo, coloca ele no alto do monte e diz assim: Moisés, eu vou te dar um presente, olha para a terra. Era esse lugar. Você mandou alguém espiar para você, você não foi. Como você não viu, eu vou te mostrar o que é. Eu vou te mostrar o que é. E como você vai olhar, só tem uma coisa: entrar você não vai, mas você vai saber qual o tamanho da promessa que eu tenho. E o fato é que Deus recolhe a vida de Moisés no Monte Nebo. Recolhendo a vida de Moisés no Monte Nebo, tem um jovem, os dois, um dos dois, que estava naquele dia, que olhou a terra, que viu a terra, viu que a terra era boa, mas olhando para a terra boa disse: eu acredito que Deus me entrega, eu acredito que Deus faz, eu acredito que
que Deus opera. Eu acredito que Deus realiza. Eu acredito que Deus derruba gigante. Eu acredito que Deus destrói muralha. Eu acredito que Deus põe por terra todo aquele que se levantar contra o propósito de Deus. Eu acredito. E então Deus vai a esse homem, e indo a este homem, Deus vai dizer algo a ele: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora passa tu e todo esse povo o rio, o Jordão, e toma posse da terra que eu prometi aos meus filhos. Uau! Esse homem agora vai fazer uma coisa que não foi feita por Moisés. Deus diz para ele: calma. Moisés não quis entrar e esperou 40 anos. Josué queria entrar no primeiro dia, e Deus diz para ele: espera 3. Segura. Porque existem tempos na minha vida e na tua vida que Deus diz: vai. Mas tem tempo que Deus diz: espera. Deus diz para ele: aguarda 3 dias, faz uma coisa que Moisés não fez. O que? Circuncisão. Eu preciso de aliança. Ninguém é poderoso e ninguém é capaz de viver numa nova terra de promessa sem carregar antes uma aliança. É impossível desfrutar de novos níveis de Deus sem que a aliança esteja expressado em nosso coração. Ninguém sobe no nível de Deus sem que antes a marca da aliança seja concretizada na sua vida. Querido, existem lugares que não nos cabe e Deus precisa nos marcar com novas alianças. Eu disse aqui para os jovens que existem patamares que Deus quer nos colocar, mas para nos colocar Deus precisa nos esticar. Eu não sei vocês, já frequentaram aqueles parques aquáticos? Aqueles que tem uns tobogã, ou parque mesmo. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui com os meus filhos lá pro Beto Carreiro. Vocês já foram? Vale a pena. É legal. É legal. Fui com os meus meninos pro Beto Carreiro. O Pedro já maiorzinho e o Benjamin menor. A ira do Benjamin era essa: ser menor. Por que a ira dele era essa? Porque tem brinquedo que só pode de uma altura para cima. Daquela altura para baixo não pode. Tem outro 1 bilhão de brinquedos. Mas geralmente a montanha-russa mais legal, né? Sempre os mais legal. A gente não pode, porque não tem. Tem uns que não tem tamanho até hoje, né? É que vem assim na hora, sabe? Eu não aguento parar de falar, né? Eu queria me controlar nessas horas, mas aí eu olho assim, sabe? Aí ainda não passa. E eu vou dizer uma coisa, querido. Assim é na nossa vida espiritual. Existem muitas coisas que Deus quer nos experimentar, mas Deus pega a nossa medida espiritual e diz: você não está pronto para isso. Você não tem altura espiritual para aquilo que eu quero fazer com você. Então eu preciso que você cresça um pouco mais. Entende o que eu estou falando? Não é que o céu não esteja plenamente aberto por você, é que existem lugares que você ainda não tem tamanho para estar dentro dele. Existe milagre que Deus não pode realizar na tua vida, porque a sua estatura espiritual não comporta o peso do milagre que você precisa ter para carregar toda a unção, toda a graça e toda a autoridade que Deus quer te entregar. Então Deus precisa esperar, trabalhar, te desenvolver espiritualmente para você crescer e dizer: agora. Portanto, quando nós passamos a primeira vez a pedido do Benjamin: pai, só volta o ano que vem. Como se dissesse: o ano que vem, esse ano eu tinha 1,48, a medida era 1,50, 2 centímetros, pastor, mas era tão pouquinho. É nesse tão pouquinho que por vezes a gente deixa viver o que Deus tem para nós. É só um pouquinho, mas ainda não é medida perfeita. Aí Deus espera um ano, trabalha um tempo e diz: pronto, te estiquei, te cresci, agora vamos lá de novo. Aí a criança chega lá, tem as plaquinhas, faz até assim: ó pai, eu posso ir. Assim é Deus com a gente. É quando a gente diz: Deus,
O Senhor me esticou no deserto. O Senhor me esticou na caminhada. O Senhor me esticou na confiança, na esperança, na crença. O Senhor me esticou no trabalho, no ardor da vida. E eu estou dizendo para o Senhor: pode vir de novo, eu estou pronto. Me leva para um novo nível, me leva para um novo lugar. Eu quero guardar o meu nome na tua presença. Eu quero viver coisas maiores no Senhor. Josué foi o primeiro que viu e acreditou, mas não entrou. Precisou um período de esticamento para que ele pudesse estar pronto para dizer: agora eu não apenas entro, agora eu levo a minha turma. Sabe? Eu já estou acreditando assim, querido. Eu estou orando a Deus. Eu ainda vou pisar em Israel. E eu vou pisar em Israel com um propósito. Eu vou pisar para dizer assim: Senhor, agora já estou pisando, eu vou levar a minha turma. Não, você não pegou essa, né? Você entendeu essa? Eu estou igual Josué. Senhor, tá bom, eu já vi a terra, legal, agora que eu já vi, eu quero levar minha turma junto. Já estou na medida para entrar nela, entendeu? Estou pronto para a gente entrar no mesmo lugar, amém? Vai ser lindo, em nome de Jesus, vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. Eu só não estou grande ainda, mas vou crescer. Não, com o tempo eu estou. Eu só não estou com estatura. Mas vou chegar lá, amém? Vou voltar para a história. Ele então vai agora entrar na terra. Vai circuncidar, vai fazer a marca da aliança. Pisa na terra da promessa. E eles vão guerrear agora contra um lugar. Que lugar é esse? Repete comigo: Jericó. Que lugar é esse? Jericó. Eu não sei se você sabe. Jericó é a cidade mais baixa. Jericó é a cidade mais baixa de todo Israel. Para você ter uma noção, Jerusalém fica a 900 e poucos metros do nível do mar. Jericó fica a 250 metros para baixo do nível do mar. É a cidade mais baixa de todo o território Israel. É por isso que o texto bíblico vai dizer: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. É literalmente uma descida de 900 metros para 250 para baixo do nível do mar. É uma caminhada em declínio, é um lugar baixo. Eles estão indo para esse lugar, para um lugar baixo. Repete comigo: um lugar? Um lugar baixo. Eles estão indo para esse lugar, e nesse lugar eles vão implementar uma guerra. Mas uma guerra diferente, porque eles precisam vencer Jericó. E Jericó é uma cidade fortificada. Não é uma cidade grande, mas é uma cidade fortificada. Ela não é uma cidade expansiva, não é uma cidade numerosa, populosa, mas é uma cidade fortificada. Uma cidade guardada por muros, e muros gigantes, muros grandes. Dizem assim os historiadores que o muro de Jericó era tão largo, que se passavam 2 carruagens sobre os muros. Dá para você ter uma noção da largura que seja esse muro? O muro era tão espesso, tão fortalecido, que tinha gente que morava literalmente no muro. Onde você mora? Eu moro em cima do muro. Onde que é a sua casa? Em cima do muro. Mas você não é de Jericó? Não, não sou nem de Jericó, nem de fora de Jericó. Parece alguém que a gente conversa na igreja. De onde você é? Você é daqui? Você é de lá? Você é do Egito? Você é dos hebreus? Não, eu sou de cima do muro. Tem muita gente que mora em cima do muro. Muita gente. Raabe é um exemplo dessa. Ela mora onde? Cima do muro. Literalmente em cima do muro. E Deus vai dar uma ordem. Olha, decidi destruir Jericó, a cidade fortalecida. E como o Senhor vai fazer? Como é que a gente vai invadir a cidade protegida por muro? Simples. Vou derrubar os muros. Vai fazer o quê? Eu vou derrubar os? Porque quem mora no muro agora, ou vai dizer que é de lá, ou vai dizer que é. Porque existe um lugar que Deus não suporta mais. É um lugar daqueles que estão em cima. Deixa eu tomar uma água para aliviar minha garganta.
Bom, resumo da história, olha para cá. Já estou terminando, só que não. Há um fato acontecendo. Josué está conduzindo esse povo para uma guerra. Mas para entrar nessa guerra agora, ele resolve tomar uma atitude. Qual? O que eu aprendi com Moisés? Todo lugar que Deus vai me dar, eu preciso antes Só que agora ele não é tão burro igual Moisés. Moisés mandou 12. Ele mandou? Porque ele sabe como que os dois voltaram. Ele disse, esse negócio de 12 vai dar um problema, porque vai que volta uns reclamando. Vou fazer o seguinte, vou mandar. Porque tem coisa, querido, que não é muita gente nem vai entender se você fizer. Não espere decisões que Deus te dê para que muitas pessoas concordem com ela. Visões de Deus não são para muitos, visões de Deus são para poucos. O que você faz com a visão envolve muitos. O que você anda na visão percorre muitos. Como você manifesta a visão alcança muitos, mas vê a mesma coisa que você vê, isso é para... Ele manda dois chegam lá e vão aonde? Vão à cidade, Jericó fechada. E qual o problema? E qual o lugar certo para ir? Existe um lugar. Qual lugar? A casa de Raabe. Por que a casa de Raabe? Porque a casa de Raabe era o prostíbulo da cidade. Por que prostíbulo, pastor? Porque Jericó era um ponto de comércio. Os mercenários, aqueles comerciantes, pegavam, vendiam, e eles paravam na porta da cidade para fazer os seus negócios. E o lugar de descanso, o lugar de distração, era subir para a casa da prostituição, a casa de Raabe, a casa em cima do muro. E na casa em cima do muro, as prostituições acontecem assim, com facilidade. As casas que estão em cima do muro, prostituição entra e sai a todo tempo. Casas que estão em cima do muro são vulneráveis à voz da prostituição. Casas em cima do muro, mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe, mesmo tendo filho, mesmo tendo família, mesmo tendo constituída por uma essência totalmente cristã, são vulneráveis às práticas da prostituição, porque estão em cima do muro. Casas em cima do muro são fáceis acesso para portais da internet. Casas em cima do muro são fáceis para perder os filhos dentro de casa. Eles estão em casa, mas perdidos nas prostituições do mundo. São casas em cima do muro. São casas em que ninguém sabe a autoridade. Não sabe se respondem ao rei de Jericó ou se respondem ao Deus de Jerusalém. Não sabem a quem servem. Não sabem sobre qual paradigma andam. Não sabem sobre qual prisma estão andando. Simplesmente estão em cima do muro, dizendo, qualquer coisa que nos agrade, fazemos em casa. Mas acontece que chegam dois jovens, e eu gosto disso. Chegam-se dois jovens. Se você ler o texto, você pode ler Josué capítulo de número 3 ou capítulo 6, que nós estamos lendo aqui. Você vai ver que essa palavra Raabe, prostituta, pagã, são vozes contínuas sobre Raabe. Toda vez que vai falar sobre Raabe, tem essas três expressões. Quais? Prostituta, pagã. Ela é prostituta, ela é pagã, e a sua casa é uma casa em cima do muro. Essas três qualificações são nítidas na casa de Raabe. O fato é extraordinário, que esses dois jovens vão chegar. E lá no meio, começam a dizer, nós precisamos ver a cidade. Nós precisamos espiar a cidade. Qual o melhor lugar para espiar a cidade? Em cima, vamos subir no muro. Vamos olhar a cidade do alto. E a melhor casa, para que ninguém desconfie do lugar que a gente está espiando a cidade, é na casa da prostituir. Só que tem um fato extraordinário. Lê o texto, depois você lê em casa. Quando eles chegam lá, eles começam a dizer, quem são? São hebreus. Raabe diz para eles, é verdade o que eu tenho ouvido falar? Que o vosso Deus
tirou o povo do Egito com mão forte, abriu o mar e fez passar em pés enxutos. É verdade que esse Deus abriu o mar, fez passar em pés enxutos e ainda devorou Faraó, seus carros e seus cavaleiros? Espera aí, eu tenho ouvido falar que o seu Deus garantiu vocês que não faltasse comida no deserto, bebida no deserto, nem faltasse comida, nem faltasse provisão, nem faltasse recurso. É verdade que o Deus de vocês, tenho ouvido falar que é poderoso, que é grandioso, que é forte, que é fortalecido. Eu estou escutando falar de vocês há muito tempo. Antes de vocês chegarem aqui, há uma notícia chegando aqui. O Deus de vocês já chegou com notícia sobre quem Ele é aqui dentro da minha casa. Eu acho extraordinário, porque esses dois jovens estão na casa da prostituição, mas o único assunto que não sai naquela casa, enquanto eles estão lá, é prostituição. O assunto é o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus opera, o que Deus realiza, o que Deus trabalha. Eu vim dizer para alguém que está aqui: haja a ousadia de Deus sobre a tua vida. Quando você encontrar uma casa que está no meio do muro, que está em cima do muro, que está perdido, entre naquela casa, não para condenar, não para julgar, mas para dizer: Deus abre, Deus realiza, Deus cuida, Deus opera, Deus trabalha, Deus salva, Deus transforma. Deus é poderoso em obras e projetos. Eu gosto de jovem que muda o ambiente só por quem ele é. Lê o texto. Eles não fazem um convite para ela, é ela que se torna profeta. Já pensou nisso? A prostituta se torna profeta no primeiro dia. Eu tenho ouvido falar do seu Deus. Ele fez isso. Eles disseram: verdade. A minha mente, não está na Bíblia, a minha mente, parece que eu vejo assim, os dois jovens dizendo: quer aceitar Jesus, sabe? Não está na Bíblia, claro, né? Você já entendeu. Precisa de deixar claro essas coisas. Não, o pastor falou que ia precisar aceitar Jesus. Quer? Eu vim falar sobre Deus. O eu sou. Quer entrar na sua casa? Ela se torna profeta no mesmo dia. Ela diz assim para eles: eu sei que Deus entregará esta cidade na mão de vocês. Eles nem disseram o que tinha feito lá. Ela nem perguntou o que vocês vieram fazer aqui. Ela já soltou: Deus vai entregar na mão de vocês essa cidade. Então eles descobrem, vê uma notícia. Qual notícia? O rei de Jericó já sabe que a gente está aqui. Vamos morrer. Ele vai nos matar. Raabe, nos ajuda a fugir. Ela diz: só tem um jeito. A janela. Pega a corda. Desce pela corda. Foge. É tão interessante que quando eles fogem pela corda, a Bíblia diz assim, que eles entregam para ela um cordão. Mas não era corda. Como é que virou um cordão? Era uma corda, mas se transformou num cordão. Por que, pastor? Porque a palavra corda é literalmente essa mesmo. Corda, barbante, fio. A ideia é essa, uma corda. Mas quando ele diz cordão, a palavra não é mais essa. A palavra é esperança. Eles estão dizendo: olha, você nos dá um lugar para sairmos da sua casa, e nós te damos uma esperança. Eu vou dizer de novo para alguém: enquanto alguém abrir uma porta para você entrar, você vai dizer: eu tenho uma esperança para deixar com você. Eu vou dizer para alguém que está aqui essa noite: há uma palavra de esperança sendo lançada sobre esse altar. Talvez toda essa história era para chegar aqui e dizer para você: calma, Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou na tua vida, Jesus chegou em você. E Ele trouxe alguém aqui para dizer: ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça torto, ainda que tudo pareça difícil, hoje Ele está dizendo: tem um novo cordão para entregar a você, para ser colocado na tua casa. Uma marca de esperança vai brotar no teu coração. Pastor, como assim? Eu acho tão extraordinário que eles dão um conselho: eu vou te deixar o cordão, e o cordão é vermelho, scar. Faz o quê? De pendura no umbral da tua porta. Que é isso?
Deixa eu te dizer uma coisa. Raabe, teve um dia que Deus quis dar livramento. Ele mandou a gente pegar uma marca vermelha de sangue, colocar no umbral da porta, porque passaria o Senhor. E quando o Senhor passasse, não nos tocaria. Eu queria que você levantasse a tua mão, porque eu preciso liberar uma palavra. Eu quero dizer para você, é uma esperança. Deus está soprando uma palavra de esperança nesse altar essa noite. Deus queima o meu coração para liberar uma palavra de esperança sobre a tua vida. E eu proclamo em nome de Jesus que a sua casa será guardada pelo Senhor. Praga alguma chegará à tua tenda, encantamento algum te tocará. O Senhor te protegerá, o Senhor te guardará, o Senhor estará contigo. Ele é o teu escudo, Ele é o teu broquel, Ele é a tua força, Ele é o teu vigor. É o Senhor que está contigo. Ele te dará provisão, Ele te dará o recurso, Ele abrirá as portas que estão fechadas, Ele descerá do céu o alimento e a provisão para cima da sua mesa. Eu profetizo em nome de Jesus que há uma esperança de Deus brotando sobre o teu lar, há uma marca de Deus descendo sobre a sua vida, e assim te diz o Senhor: descansa a tua alma, ó Israel, porque sou eu que estou te movimentando para novas realizações sobre o teu viver. Se você recebe, libera o teu melhor brado de glória ao nome de Jesus. Glória, glória. Há uma esperança. Só que a tua fé, querido, tem que ser maior do que a fé do profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: se a tua fé for menor do que a fé de quem profetiza, você não suporta a dor do processo. A tua fé tem que ampliar. A palavra de esperança não é para você abandonar. A palavra de esperança é para você revigorar. A fé que você recebe através de uma palavra não é para te desmotivar, pelo contrário, é para te dar motivação. Mas é a tua fé que precisa ser exercida. Como assim, pastor? Não entendi. Profetizar o que Deus faria era simples, porque Deus disse que precisava derrubar os muros e dar Jericó para o povo de Israel. Essa era a promessa de Deus. Só que eles estão visitando uma casa e estão dizendo: fica tranquila, na tua casa não toca, na tua casa ninguém morre, na tua casa não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá perca, não haverá destruição. Na tua casa não. Na tua casa haverá guarida, haverá proteção, haverá benefício de Deus. Não. Pode vir um mundo à ruína, a tua casa será conhecida como casa de proteção. Uma coisa é profetizar isso, outra coisa é você crer na profecia que recebe. Por que, pastor? Porque aqueles homens vão dizer: Deus vai te proteger. Raabe tinha que dizer assim: espera aí, se Deus vai derrubar muro, a minha casa está nu? E se o muro vai cair, como é que a minha casa não cai? Uma coisa eu dizer para você: eu profetizo chuva, e você está com o telhado sem telha, dizendo assim: Senhor, pode chover, só não chove na minha. Entende o que eu estou falando? Profetizar chuva, mas você acreditar que vai cair chuva, só não vai molhar o seu telhado, é um exercício de fé maior. Mas essa mulher acabou de ouvir de Jesus, só que ela é extraordinária. O seu nome é Raabe. A palavra Raabe significa arrogante, soberba. Ela tem um problema, uma função. Ela trabalha com prostituição. Ela está envolta no pecado. E tem um terceiro problema: ela é pagã.
Ela não acredita no Deus de Israel, mas é sobre a casa dela, é sobre a família dela, que Deus está dizendo: vai cair os muros, e eu vou te dar uma esperança. Se você acreditar, gravar essa esperança no portal da sua casa, esse cordão na porta da sua casa, fica tranquilo, que o muro cai, sua casa não. Fica tranquilo, se a esperança estiver aí, pode tudo parecer contrário, tudo pode desmoronar, você não cai, você não morre, você não vai para o escombro, não, você permanece de pé. Tem salvação chegando, tem milagre descendo. Ah, pastor, o mundo está dizendo o quê? O mundo pode dizer o que quiser. Há uma palavra dizendo: se você pegar a esperança, gravar na porta da sua casa, Deus está dizendo: não cai, não morre, não perde, não termina, não é ruína, não é dor, não é choro, não é pranto, é alegria, é paz, é esperança, é promessa, é o Senhor te levando para outros níveis. Raabe pega o cordão, grava na porta. O problema não é gravar na porta, é explicar para quem não conhece qual é a marca da esperança que você carrega. Imagine um monte de pagão passando na janela dela: ué, Raabe, que negócio é esse? Que cordão é esse na sua porta? Ela dizia: é uma esperança que eu carrego. Que negócio é esse? Que marca é essa? Esse fio que está aqui é um fio de escarlate. Há uma esperança. Que esperança é essa? É que um dia veio alguém aqui e disse para mim que se eu cresce, guardasse essa esperança, manifestasse na minha casa, na minha vida, o fio de escarlate, para quem passasse, ele dizia: não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Há uma esperança. Ele disse que um dia voltaria, o mundo se desfazeria, mas eu estaria vivo, andando com ele, caminhando para o lugar da promessa que um dia ele me deu. Raabe grava, põe o cordão. Raabe tem um problema: o seu nome, arrogante, soberba. Mas Deus é soberano e trata os arrogantes, porque Deus pega um homem mais soberbo, quebra ele na vida, implanta nele uma esperança e diz: calma, comigo tudo vai ser diferente. Se você não sabe, Raabe vai se casar com um homem. O nome dele é Salmão. Esse homem vai ter um filho. O nome dele é Boaz. Boaz vai se casar com uma mulher. O nome dela é Ruth. Ruth vai gerar um filho. E o nome dele é Obed. Obed vai gerar um filho. E o nome dele é Jessé. Jessé vai gerar um filho. E o nome do último filho de Jessé é Davi. Davi vai se tornar o rei de Israel. Davi vai reinar sobre Israel. Mas um dia, andando pelas terras da Palestina, pisando em Jerusalém, andando pelas terras, visitando aqueles lugares, libertando cegos, curando feridos, vai andar um homem dizendo: eu sou filho de Davi, eu sou da raiz de Jessé, eu sou daquele que veio da esperança de alguém. Eu preciso profetizar isso para alguém. Se você guardar a tua firme esperança, prepare para o grande legado de fé que Deus vai soprar através de você. Uramando Yassai, Uramando Yassai Alabahai. Portanto, guarde a esperança. Tem um segundo problema. Ela era pagã, mas com uma esperança tão viva. Não há quem não se dobre diante da presença do nosso Deus. Ela tem um terceiro problema.
Ela era prostituta, mas a casa da prostituição caiu. Porque Deus faz assim: pega aqueles que não são, lava no sabão da sua palavra, lava tanto, 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 que ele diz assim que ele deixa branco como o isopo, como a mais pura lã. Ele purifica e diz: porque creu na esperança, porque creu na esperança, eu transformo a tua vida, eu transformo o teu viver. Josué está olhando para aquela mulher chamada Raabe, fazendo uma promessa, dizendo: vai acontecer. Passado o tempo, a cidade se fecha. Josué, seu povo está em redor da cidade. Tem uma ordem de Deus. Qual? Derrubem os muros de Jericó. Jericó vai cair. Jericó vai cair. Como? Nós vamos guerrear? Não. Nós vamos lutar? Não. Vai ter canhão? Não. Vai ter pedra? Não. Pau, espada, funda? Não. Vai ter o quê? Silêncio. Vai ter o quê? Silêncio. Vai ter o quê? Porque existem guerras, querido, que você vai vencer no... Uau, pastor, estão falando isso. Verdade. Vai vencer que jeito? O que eu faço quando está o tempo do silêncio? Faz o que você fez na frente do Mar Vermelho. Pastor, não estou entendendo. Só continua. O mar se abriu, não abriu? A muralha cai também. Só continua marchando, querido. Eu fico pensando que o inferno deve ficar desesperado com o crente em silêncio marchando. Porque quando ele escuta um crente marchando, primeiro que a gente não sabe marchar em silêncio. A gente gosta do... É ou não é? A gente é do... A gente não sabe marchar em silêncio. Mas tem momento que Deus diz que a guerra vai ser vencida no silêncio, marchando. É quando você não reclama de nada. Está difícil, mas você não diz está difícil. Você está dizendo: eu tenho esperança. É quando tudo parece que está dando errado e você está dizendo: mas eu tenho esperança que vai mudar. É quando tudo parece contrário e você diz: eu tenho uma esperança viva. Aquele que um dia visitou a minha casa disse que voltaria e que me daria proteção. Eu tenho esperança. E de repente esse povo está andando, marchando em silêncio. E o texto que nós lemos essa noite diz literalmente isso: que repentinamente houve um grito, tocou uma trombeta. Ó, gostei da minha trombeta. Você sabe fazer som de trombeta? Tá vendo? Não sabe. Repentinamente vem o toque da trombeta, vem um grito, vem um levante, toca-se o som dos instrumentos, ouve-se um sonido, um grande grito e um barulho ensurdecedor, ruído
de pedras rachando. A muralha deixa eu ser profeta, pelo amor de Deus. Deixa eu ser profeta, pelo amor de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Essa muralha vai cair. Não, eu vou dizer de novo. Vai cair. Os dias estão contados. O Senhor diz sobre esse altar: vai cair. Os dias estão contados. Vai cair. As muralhas ruíram. O povo começou a subir a cidade. E começaram a invadir. Só que tem um problema. Toda muralha que cai, ela não deixa o terreno liso. Porque toda muralha que cai, deixa escombro. Não pense que cair na muralha, você não tem desafio para percorrer. Não pense que porque Deus derrubou a muralha, não existe mais nada a fazer. Não descanse na caminhada. Invista até contra os escombros. Pise sobre eles. Escale eles, suba eles, continue firme no propósito. É a cidade inteira conquistada. Não é porque melhorou alguma coisa em casa que a gente já pode ficar feliz. Não é porque as coisas começaram a andar bem que a gente pode descansar. Não, querido, você está debaixo de uma guerra. Deus precisa destruir Jericó. Jericó precisa ser destronada. E não é apenas derrubar a muralha, é conquistar a cidade para que ela nunca mais volte a se levantar com muros e casas em cima dos muros. Eu quero dizer para você que a tua casa vai vencer os grandes desafios dessa terra. Mas quando começar a acontecer, não descanse, continue firme, continue vigilante, continue lutando, continue te posicionando sobre os escombros. Passe sobre eles. E eles passaram. Entraram na cidade. Invadiram, tiraram espada, mataram homens, mulheres, boi, gado, ovelhas, velhos, jovens, jumentos, tudo mataram. Mas quando estavam dentro da cidade, tem um homem chamado Josué. Josué diz assim: ei, lembra de Raabe? Vão até a casa dela e veja quem lá está. Veja se a esperança ficou com ela. A Bíblia diz assim, o texto que nós lemos, que esses dois homens, que um dia foram na casa dela, agora voltam na casa dela. São os mesmos dois. Um dia espiaram, agora estão voltando para dizer: chegou a hora do milagre. Chegou a hora da promessa. Chegou a hora da realização. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. Eu vou dizer de novo. Não tiraram apenas Raabe. Tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. Eu vou dizer de novo. Quando espiaram a terra, encontraram Raabe. Quando voltaram com a esperança e a promessa, estava Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. Não, eu vou dizer para alguém que entrou aqui, porque ainda tem guardado uma firme esperança no seu coração. A tua casa pode ter sido um dia casa de destruição, mas o Senhor transformará a tua casa numa grande congregação.
Eu vou dizer de novo para alguém que entrou aqui com uma casa destruída, uma casa em ruína, uma casa em cima do muro, uma casa de pecado. Deus está dizendo: prepare-se, porque há um renovo de Deus para dentro do seu lar. A sua casa será conhecida como casa de salvação, como casa de milagre, como casa de paz, como casa de esperança. A casa da prostituição era a casa de proteção. Eu fico pensando que eles devem ter aberto a porta. Raabe! Chegaram. Ah, como eu esperei esse dia. O dia que aquele que me fez a promessa um dia vai abrir a porta e vai dizer para mim: eu sou a sua tão doce esperança. Porque haverá um dia na minha e na tua vida que houve alguém que, pelo poder do Espírito, enviou um espia para essa terra aqui, uma terra de prostituição. Entrou dentro da minha casa e disse: eu tenho uma promessa, guarde a minha esperança. Um dia eu vou voltar e eu vou abrir a porta da vida. E quando eu abrir a porta da vida, quem eu vou encontrar contigo na mesma esperança? Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vim para Jesus, meu pai, minha mãe, minha família não estavam no Senhor, não viviam no Senhor, não caminhavam na fé em Cristo Jesus. Mas um dia Deus visitou e abriu a porta do meu coração, dizendo para mim: Daniel, eu tenho um propósito contigo. Mas se você aceitar e guardar a minha esperança, eu protejo tudo que é seu. E eu tenho uma oração no meu coração: Senhor, o dia que os meus dias terminarem na terra, que as muralhas da minha luta acabarem, em que eu venci os muros da dificuldade da vida, quando tudo acabar e o Senhor abrir a porta da vida eterna para mim, o Senhor possa encontrar dentro da minha esperança meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha parentela, e a minha casa possa ser conhecida como casa de salvação. Ele breve vai voltar. Ele breve virá. Ele breve baterá ao redor da nossa casa e derrubará os muros da separação entre os céus e os homens. Ele derrubará toda a divisão entre nós e Ele baterá na porta das nossas casas espirituais e nos perguntará: aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Então entraram na casa de Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tiraram toda a sua parentela e levaram e conduziram todos eles. A Bíblia diz assim, versículo 25: Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto ela tinha. Ela habitou
todos os seus dias em Jerusalém. Eu queria que você estendesse a sua mão assim. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Há uma palavra gritando no meu ser sobre a tua vida. E a única coisa que Deus espera de você é que você seja forte, corajoso, temente ao Senhor, mas acima de tudo, que você guarde firmemente a promessa dessa esperança. Um dia o Senhor voltará e te visitará no tempo das tuas aflições, para dizer ao teu coração: não te mandei eu? Assim Ele fez com Josué, assim Ele fez com Moisés, assim Ele fez com Raabe. E fazendo com ela, Ele vai operar também sobre a tua vida. Eu preciso liberar isso desse altar. Guarde a tua esperança. Guarde a tua esperança. Guarde a tua esperança. Eu não sei qual é o tamanho nem o propósito de esperança que você aguarda no Senhor, mas eu sinto do Espírito de Deus para dizer isso em alto e bom som para o teu coração. Guarde a tua esperança, guarde a tua esperança, guarde a tua esperança. O Senhor te levará para um renovo, como o rebento que nasce, assim brotará uma nova esperança sobre os seus dias. Será que você pode se colocar em pé? Vocês vão fazer o louvor? Quem vai fazer? Eu sei. Eu sei que vai fazer? Tá certo, só para me saber. Olhe para cá. Eu preciso que você levante a tua mão para o céu. Há uma palavra de Deus sobre essa noite. Há um renovo de Deus sobre a sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Para a nova medida que Deus vai te levar, há uma nova medida de fé que Deus vai precisar contar em você. Para novos milagres que você vai viver, existe uma renovação da sua fé no Senhor. Para novas coisas que Deus quer operar, vai exigir de você uma nova medida de esperança e de fé. Para novas quebras e novas construções de Deus, vai existir um renovo do Senhor sobre a sua história. Uma nova capacidade de crer, confiar e esperar. Será que eu preciso ser mais claro aqui? Me deixa impulsionado pelo Espírito de dizer isso. Eu não sei
se você já está, se você entrará em um tempo de reboliço de Deus. O Senhor ministra isso ao meu espírito. Mas não é para a tua morte, nem para a tua ruína. Não é para o teu desespero. Não. É para o teu crescimento. É para crescer. Talvez Deus vai retirar algumas coisas, vai mexer em outras, mas Ele vai provocar um grande caminho de salvação. Talvez edifícios construídos ao longo da sua vida, seguranças, lugares confortáveis, lugares que você já tem como seguro na tua vida, vão ruir. Mas eu preciso te dizer, Deus não quer te matar. Deus quer te esticar. Deus quer te fazer crescer para uma nova medida de fé. Porque nessa nova medida de fé que Ele vai te colocar, você vai viver novos milagres que você ainda não viveu. Você vai viver coisas novas que você ainda não descobriu. Você vai acessar lugares que você nunca acessou na sua vida. Você vai se assentar em lugares do qual você jamais pensou que um dia se assentaria. Mas Deus vai precisar mexer nas tuas estruturas. Eu preciso ser impelido pelo Espírito para dizer a alguém: Deus está te esticando, querido. Deus quer te colocar em lugares mais altos. Deus quer escrever o seu nome no decorrer da história. Hoje nós estamos há mais de 3.000 anos assentado em um lugar dizendo: houve uma mulher que pegou o cordão da esperança e disse: eu creio. Ainda que tudo rua, ainda que tudo caia, ainda que tudo transforme, a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa permaneceremos no Senhor. Deixa eu soprar essa palavra para você. Há um Deus dizendo essa noite: acabou a brincadeira do playground, sabe? Chega de viver nesse nível de fé que você está, pedindo para Deus sempre as mesmas coisas, sabe? Só vivendo de milagres e de manifestações sobre alguém. Chega de descer somente na piscininha rasa. Deus está dizendo com você: eu podia passar por tantas pessoas, eu resolvi passar por você, querido. Ele poderia parar em tantas casas em Jericó, resolveu parar na casa de Raabe. Ele poderia passar em tantas casas, resolveu parar na casa de Joquebede e achar Moisés. Ele poderia passar em tantas casas, mas passou na casa de Josué.
Ele poderia passar em tantas casas, resolveu passar essa noite no Vera Cruz para dizer ao meu e ao teu coração: eu quero te levar para um novo nível de fé, uma nova igreja, para uma nova manifestação de fé. Eu não quero que você apenas venha para dizer: eu preciso de uma palavra para amanhã. Eu quero que você diga que essa noite eu já tenho a palavra do amanhã. A minha viva esperança me impulsiona para o milagre do amanhã. Eu já sei o que eu vou viver. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Termino exatamente aqui. O teu amanhã é o extrato das suas realizações de hoje. Portanto, o que você faz hoje demonstra como você viverá. Não, eu vou dizer de novo, porque só dois entenderam. O teu amanhã é apenas o extrato do que você realiza. O teu amanhã é apenas o extrato daquilo que você semeia. O teu amanhã é apenas o extrato daquilo que você realiza. Então me deixa ser profeta. Profeta assim, não vou revelar nada diferente para você, mas só quero fazer você guardar essa palavra. Se o teu amanhã é apenas um extrato daquilo que você realiza hoje, faça do hoje o teu melhor dia da vida. Eu vou dizer de novo para você: se o teu amanhã é o extrato daquilo que você realiza hoje, você precisa imediatamente começar a fazer do hoje o melhor tempo da sua história, o melhor dia da sua vida, o melhor tempo da sua fé. Eu preciso dizer mais para você: se você acredita que amanhã você vai viver de milagres em milagres, de bênção em bênção, de vitória em vitória, levanta a tua mão para o céu e começa a dizer: hoje Deus começa a renovar a minha vida. Hoje eu começo a andar na esperança. Hoje, sobe a tua mão para o céu, libera a tua adoração por alguns instantes. Não deixa o hoje te parar. Levanta a tua mão para o céu e diz: eu creio. Começa a profetizar, começa a proclamar: Deus, eu viverei o meu melhor. E começa hoje, começa hoje.
você levantasse a tua mão. Você vai profetizar, e você vai profetizar. Por que eu vou profetizar, pastor? Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você carrega. Pastor, o que eu vou profetizar? Lembre, é uma profecia. Eu vou viver o meu melhor no Senhor. Mas não começa amanhã, nem daqui um tempo, nem daqui uns anos, nem daqui uns meses. O meu melhor tempo começa agora, porque a partir de hoje eu desfruto no Senhor um novo lugar. Ainda que tudo pareça contrário, eu estou pegando a minha esperança, colocando na porta do meu coração e dizendo: nada abala, nada abala, nada me move contrário, nada retira a minha esperança, nada retira a minha fé. Você pode dizer isso, querido? Não, você não está sendo profeta, não. Profetiza sobre você. Fecha teus olhos e diga assim: eu creio que eu viverei tempos melhores, tempos maiores, de mais justiça de Deus, de mais milagres do céu. Eu profetizo, eu proclamo sobre a minha casa saúde. Eu proclamo sobre a minha casa recurso financeiro. Eu proclamo sobre a minha casa bênçãos celestiais. Eu proclamo sobre a minha casa salvação. Eu proclamo que os meus olhos verão os dias do Senhor, e então eu me alegrarei e direi ao Senhor: este é o dia que o Senhor fez. Portanto, hoje eu levanto o cordão da esperança para proclamar que este dia já chegou. Já chegou. Eu vejo pelos olhos da fé. Não são os homens que dizem, mas são os céus que proclamam as verdades do céu. Hoje Deus renova a minha esperança. Se você pode ser boca de Deus, cutuca quem está do teu lado e diz: receba esta palavra e seja renovado ao renovo de Deus. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Diga: pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Levanta a tua mão para o céu e diga: temer por quê? Por quê? Se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e nas promessas de novo. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, e nas promessas de novo. Eu creio em ti. Eu vivo no que vejo, vivo no que creio, e nas promessas de novo. Eu creio em ti. Pastor, mas quando vierem as tempestades, os ventos contrários,
Faz assim com a sua mão. Há uma esperança sendo colocada aí. Há um bordão, um cordão de fio de escarlate sendo colocado sobre você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse dizer: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Diga. Em ti, meu Deus, a tempestade E o vento e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade Diga, proclame, sobe a tua voz. Será que você pode lançar a tua mão para o céu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.